Se o jornalismo não incomoda, ele não traz um elemento do incômodo, ele tem que se questionar. O que é que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? O início das reportagens de maior profundidade, com mais investimento, elas começam a ser feitas pensando um pouco numa ideia de quebra de representação, sem que eu tivesse isso claro. E depois de certo momento, eu começo a fazer, nessa reflexão do próprio jornalismo, um caminho de eu preciso contar essa história como o jornalismo não vem contando. Não no sentido heróico, eu preciso porque ninguém está fazendo isso, eu vou... Não, não isso. Mas me incomodava um tipo de representação muito pouco generosa com as pessoas, sabe? Muito redutora. Mas a questão do valor notícia, por exemplo, que mais me incomoda e que eu acho ela muito pouco discutida nos cursos de jornalismo, é você entender como correto pensar que quem é noticiável ou não. Então, é um modelo completamente excludente. Se eu assumo que algo vai ser mais noticioso por conta do protagonista daquela notícia, eu estou assumindo que várias pessoas não são noticiáveis, porque elas não são ninguém. A gente começou a se utilizar disso sem fazer a reflexão a respeito dessas categorias, né? Dessa sistematização, como se ela não tivesse a ver com a vida das pessoas. E aí eu acho que é preciso questionar esse valor notícia a partir do momento em que ele é um sistema de exclusão. Né? Ele exclui, ele define quem é protagonista e quem não é. Isso é um caminho é um caminho duplo, né? De tanto uma vontade sistemática de pensar o próprio jornalismo e de pensar que tipo de produção a gente vinha fazendo, discursiva, e de pensar como essa produção afetava e afeta a vida das pessoas. Que, na verdade, a gente tem mais questões que nos unem do que nos separam. Porque, até então, o jornalismo está acostumado a lidar com a diferença. O que é diferente é o que eu vou mostrar. E aí a gente só vai criando, na verdade, uma exotificação da prática cotidiana de outra vida. Né? Enquanto a da gente é a normal. E a do outro é a diferente. Esse conceito veio quando eu estava no momento desenvolvendo a escrita pós o nascimento de Joyce, né? Depois da reportagem, na verdade, aconteceu muita coisa, inclusive muito conflito, a continuidade de conflitos entre eu e ela. E esses conflitos mostraram meus limites como jornalista, mostraram os limites do jornalismo e meus limites como jornalista. E eu fiquei meio que ruminando essas questões durante uns 2 anos e pensei, eu preciso refletir sobre isso, eu preciso escrever. Eu reflito muito melhor quando eu estou escrevendo. Eu não escolhi o jornalismo por outra coisa, inclusive. Eu preciso escrever sobre isso para esquadrinhar o que diabos vai derivar dessa relação, vai derivar dessa experiência. Eu sei que é uma experiência que não é uma experiência só minha. Né? E pensar como é que a teoria do jornalismo dá conta disso. Ou se não dá conta, que era a grande questão. Se alimentou esse caminho positivista, né, do jornalismo objetivo. Então, essas questões que surgiam entre eu e Joyce, elas não podem ser trazidas, elas não devem ser pensadas, porque isso aí não está dentro do aspecto objetivo da relação e da reportagem. E, na verdade, se você pensa o jornalismo como esse lugar, um dos lugares de busca da verdade, como a filosofia também, como a sociologia, como, enfim, da complexidade, inclusive, da verdade, se ela é possível, não existe, para mim, nada mais mentiroso do que eu apagar essa relação e essa reportagem que nasce por conta dessa relação, desse olhar. Então, acho que só a subjetividade conseguia pensar nessa dimensão subjetiva dessa relação, era, para mim,
a maneira mais integral e mais verdadeira, nesse caso, de falar sobre ela, de falar sobre esse encontro. Pensar nesse aspecto de um olhar feminista é importante. Na perspectiva feminista, vai mostrar como, na verdade, essa tomada de decisão, né, por esse objetivo, por essa razão, por esse masculino, ela esconde uma dimensão que, na verdade, ajuda você a observar o mundo de uma maneira muito mais verdadeira nesse sentido, muito mais integral. Qualquer profissional que adotar na sua prática essa perspectiva mais integral, onde objetivo e subjetivo são possíveis, eles não são excludentes, ele vai estar fazendo uma abordagem feminista, nesse caso, pensando na própria teoria, e isso faz com que não seja uma questão, uma perspectiva só da mulher fazer. Mas, na verdade, é uma tomada de decisão de qualquer profissional também, né? Está aberto também a isso. Não quero insistir numa leitura binária da realidade. Vê que puta responsabilidade o jornalista tem nesse sentido, né? Quer dizer, cineasta, documentarista, publicitário. Porque se eu insisto em mostrar só desse jeito, eu estou dizendo o quê sobre essas pessoas, sobre esses lugares? Que ele tem uma história única, né? Mas eu não acho que, assim, tem que ser no exercício da reportagem ou do livro, sabe? Que esse caminho e que essas representações podem ser quebradas. Eu acho que na prática diária também, sabe? No dia a dia, na hora do pescoção, em redação, na tuitada, sabe? Aquilo, assim, na verdade, tem muito mais a ver com uma tomada de posição em relação à narrativa, a narrar o mundo, a falar sobre o mundo, do que, na verdade, um gênero específico jornalístico, um suporte. Claro que no livro você vai desenvolver teoricamente, vai fazer análise. Incrível, maravilhoso. Mas você não precisa só ter o espaço da reportagem ou do livro para começar, de fato, a fissurar essa ideia da objetividade, né? Essas representações cansadas, esses estereótipos que parece que dão conta do outro quando não dão. É uma postura em relação ao discurso, ao enquadramento, né? Antes de tudo é isso. O que a gente vem vendo no Brasil, na história da mídia brasileira, é completamente uma adoção parcial do fazer noticioso. Todos os jornais, os grandes jornais, eles são extremamente parciais. Eles têm um lado específico, eles são reprodutores de um sistema econômico do qual eles fazem parte, mas sempre venderam essa ideia do lugar da verdade e da imparcialidade. E muita gente acredita nessa bobagem. É engraçado, porque quando você assume, não, eu não sou imparcial, é quase como se eu estivesse cometendo um grande erro. Você, nossa, como assim você não é imparcial? Quando é que a mídia brasileira foi imparcial? Em que momento a mídia brasileira foi imparcial? Em nenhum. Né? Nenhum. O primeiro jornal que circula no país, pode circular no país, era o Jornal do Império. Só circulava porque era do Império. A gente ainda tem um monte de jornal do Império circulando. A imprensa brasileira é extremamente áulica nesse sentido. É a imprensa do Império. É para falar bem do rei. Se vestindo de imparcial.